A queda de Murdock é um dos arcos mais importantes da história da Marvel, e foi o símbolo do retorno de Frank Miller para a franquia que o colocou no mercado. Frank Miller, inclusive, que é um dos quadrinistas mais importantes de todos os tempos, e teve sua obra-prima na DC com o Cavaleiro das Trevas, história que trazia um Batman muito mais velho em um futuro distópico. Ele volta para o Demolidor com um tom muito mais urgente e sombrio, dirigindo o personagem por um espiral enlouquecedor e humilhante, o que era estranho para um quadrinho de super-herói no período e inclusive inspirou outros clássicos, como A Piada Mortal de Alan Moore. Apesar de sua acidez em temáticas polêmicas e explícitas críticas ao imperialismo, ele carrega características um tanto contraditórias. Então hoje, nós vamos falar sobre a queda de Murdock e as antíteses e paradoxos de Frank Miller. Blind. He can't see. That's his distinguishing feature. I fell in love. This guy was perfect. Demolidor é meu super-herói favorito de qualquer mídia, e a principal característica que move isso é a empatia. Empatia é essa que transborda de Matt e não é retribuída pelo mundo ao seu redor. Seu propósito principal é ajudar como pode, seja legalmente, por meio de uma justa defesa no tribunal, seja ilegalmente, por meio de socos interrogatórios. Murdock é forçado literalmente a se partir, viver duas vidas com diferentes personalidades, sem deixar que seu senso de moralidade interfira. Ele precisa deixar que a escuridão exista, ele precisa ser a escuridão, quando a luz não é suficiente. E é aí que a ideia de quebrar Matt Murdock é tão eficiente. A partir do momento que essa identidade se torna totalmente impotente, apenas o Demolidor pode funcionar. E se só existe o Demolidor, qual era o alter ego? Matthew se vestia de Demolidor para dançar sobre os telhados derrubando bandidos, ou o Demolidor se vestia de Matthew para advogar, ir à igreja e ser um cidadão de bem americano? As suas ações cada vez mais vão o aproximando da segunda opção. Depois de ser subvertido por todo o seu sistema, acreditar estar acabado para os amigos, namorada e família, derrotado por um inimigo que senta no topo, deitado na sarjeta ao realento para morrer, ele é resgatado pela própria mãe, que ele acreditava estar morta. Ele se recupera, acha forças onde não havia nenhuma e reencontra Karen, que o havia condenado a esse inferno. Porém, é nesse momento que o Matt retorna. O louco colocado no traje do Demolidor é uma representação do próprio, o demônio encarnado, descontrolado, uma máquina de bater, com o propósito do extravaso. Ao se deparar com aquela figura, ele é novamente Matt. Tem que ser. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Talvez ironicamente, a passagem bíblica poderia sofrer uma antítese aqui. Não são seus aliados ou companhias que o definem, mas sim seus inimigos. Apontar um dedo em um inimigo pode ajudar a ter um propósito. Forma identidade e justifica ações. Portanto, a partir daquele momento, a identidade é novamente de Matt Murdock. E ele é de novo o gentil homem honesto que faz o bem como pode. Essa validação da ação por meio da oposição a um inimigo é o que move soldados à guerra. E constrói a sátira escancarada denominada Bazooka. Um projeto de super soldado que atua como peão do exército estadunidense e só precisa de um alvo para ser indicado para que por meio de pílulas se transforme em uma arma de destruição em massa contra seus adversários. Geralmente em países de terceiro mundo, mas aqui, em um bairro de Nova York, tirando vidas que em visão internacional parecem ter mais valor. Embora aos olhos do cristianismo todas importem da mesma forma, o que coloca em xeque o ideal de cristão estadunidense. Para Matt Murdock, católico, devoto e praticante, aquele que faz caridades enquanto carrega sua pesada cruz, é essa mesma sociedade que merece sua piedade. Para Demolidor, o diabo da noite, espancador sanguinário e sem crença, também devem ser punidos, daqueles que o incomodam com cobranças aos que lhe atiram mísseis em um helicóptero. Não haverá piedade para esses transgressores. Não apenas elementos narrativos, mas também visuais, como as representações da bandeira estadunidense nos prédios e elementos da cidade e as inteligentes apresentações de capítulos com o atual estado de Matt, constroem um clímax agoniante.
Contrário ao que era esperado, o Demolidor não foi suficiente. Nenhuma das duas personalidades resolveriam o problema. Então os Vingadores dão as caras e o Demolidor é freado. Vale ressaltar que o nível de poder aqui sequer é comparado. Não há ameaça alguma que o Demolidor possa fazer aos Vingadores. O que faz você lembrar que embaixo do traje há apenas um homem cego que possui um sentido de radar, e não a diabólica criatura que muitas vezes se impõe. Aqui, inclusive, ele é ajudado pelo Capitão América, outro super soldado, mas que realmente faz jus ao que deveria significar, o que constrói novamente uma antítese na trama. Entretanto, uma vez que continua construindo a ideia de Estados Unidos da América como opositor de terroristas e salvador contra tiranos. Não só aqui com a ação do Capitão, mas fortalecida na série de quadrinhos Holy Terror, combatendo terroristas islâmicos para salvar a América, o que traça um paralelo interessante com o campo de batalha que ele mesmo produziu no meio de Nova York e foi tragicamente similar aos ataques do 11 de setembro. O Demolidor é um personagem extremamente complexo com diversos signos e símbolos em suas histórias de pecado e redenção, o que casa muito bem com as antíteses e paradoxos de seu mais ilustre escritor. E é claro que em sua obra mais aclamada não iria ser diferente quando o protagonista é destruído, mas lembra ao seu maior inimigo que um homem sem esperança é um homem sem medo. Você concorda com alguma das coisas faladas aqui? Você discorda de alguma das coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui, siga o Nerdvoid nas suas redes sociais e ouça nosso podcast presente no Deezer, Spotify e no site do Yellow Submarine Nuclear. Além disso, dá uma checada no nosso canal de lives lá na Twitch. Até a próxima!